Eu nunca cheguei a contar essa história para ninguém, e hoje penso que foi a melhor coisa que fiz na vida, já que tenho certeza que não seria levado a sério sobre esse caso, e até ser tratado como chacota por parte da população, principalmente das pessoas aqui da minha cidade, pois quase todo mundo não acredita nessas criaturas. Alguns até chegam a falar que aquilo que passou por nossa cidade foi um chupa-cabra. Mas eu vi aquela criatura devorando um dos meus animais. E não era um chupa-cabra como muitos pensam por aí. Boa noite a todos. Me chame Jamie, pois não quero revelar minha identidade. E claro, nem o nome da minha cidade. Porém moro em um estado da região sul do Brasil. E me desculpe se são um jeito simples de falar, os erros de português e também pela falta de concordância, pois não sou uma pessoa estudada, letrada, já que comecei a trabalhar muito cedo na roça com meu pai, homem que me ensinou parte dos ofícios que faço até hoje. Sou dono de um sítio e de uma chácara aqui da cidade, porém resido no sítio e alugo a chácara para quem quiser passar um fim de semana ou algum feriado. É um espaço de lazer, mas também tenho criações de galinhas e algumas vacas, diferente de como era antes. Conheci o seu canal há pouco mais de 8 meses, e sempre escuto quando vou dormir. Gosto muito das histórias, e agora é minha vez de ter meu caso contado para você. Isso que vou relatar aconteceu há mais de 15 anos, em meados de 2001 até 2007. Já que não foi apenas em um período que aquilo atacou, mas foi em 2005 que vi aquele ser. E foi desde 2007 que nunca mais ouvi falar de ataques ou aparições estranhas na minha cidade. É claro, para não deixar vago e sem sentido, vou contar o antes, o ocorrido e o depois, já que presenciei tudo de perto, até a noite que aconteceu aquilo comigo também. Na época tinha meus 23 anos. Estava casado e já morando no sítio. Na época não tinha a chácara que tenho atualmente, e nem as vacas e as galinhas. Aliás, depois desses ataques, tive tanto medo que deixei de criar aqueles animais que tinha, que eram cabras, cavalos e ovelhas. Não tinha tanto como tenho atualmente, mas era o bastante para consumo próprio e venda ali para vizinhos e conhecidos. Hoje o lugar em que moro é muito isolado. Só tem apenas uma estrada que passa a cerca de 70 metros do meu sítio. Porém na época não tinha nem essa estrada, e muito menos casas próximo da minha. Tinha tipo uma trilha onde hoje é essa estrada. Às vezes, para passar por lá tinha que abrir o caminho com um facão, pois pouca gente passava por ali, e crescia tanto mato ao ponto de bloquear toda a passagem. Ali pela região da minha casa tinha algumas outras, dos meus pais, tios, conhecidos e sogros. Mas era uma casa aqui e outra muito distante, assim como qualquer lugar do interior. E como dito antes, aquilo começou em 2001, e já fazia meses que uma criatura estava atacando e matando galinhas de fazendas e sítios, além de cabras, ovelhas e cães. Até houve casos de cavalos que foram atacados por aquele ser, mas nada tão letal como o que acontecia com animais menores. O curioso de tudo era que ninguém sabia o que era, pois onça, lobo-guará e até cachorros do mato devoravam totalmente ou parcialmente esses animais. Porém aqueles sim estavam sendo encontrados mortos, mas não eram devorados. Sua carne continuava intacta, mas o sangue estava totalmente ausente. Sem contar que animais carniceiros não comiam a carne daqueles animais, tanto que tinha que enterrar por conta do mau cheiro. E faziam meses que aquilo acontecia. Só fomos saber quando o conhecido nosso pediu ajuda, falando que um certo homem da região queria ajuda para pegar um bicho que estava atacando na região, e que muitos outros fazendeiros e caseiros dali por perto estavam sendo assombrados por este ser. Eu fiquei curioso com tal caso e tive vontade de ir procurar pelo estranho ser. Fui até onde esse homem estava precisando de ajuda e ficava vigiando até o final do dia.
da manhã até o fim da tarde, mas de nada adiantava. Não víamos qualquer vestígio do animal que estava atacando os animais. E viu o que a criatura fez com aquela pequena propriedade. Viu os animais que sequer tinham uma gota de sangue no corpo, e muitos até com as costelas e pescoços quebrados devido ao trauma da mordida, pois era como se fosse uma mordida, às vezes grande e às vezes que nem a mordida de um homem. Eu achei aquilo muito estranho e nem tive certeza do que estava atacando os animais, e nem fazia ideia de que bicho poderia fazer aquilo. Bem, aqueles ataques cessaram por um tempo, até que recomeçaram em outros lugares, vindo a parar de vez no final de 2002, que foi quando tudo parou por cerca de 2 anos, sem acontecer praticamente nada. Mas foi após esse longo tempo que aquela criatura resolveu atacar outra vez, inclusive veio até o meu sítio. Era 2005. Em uma manhã normal, quando acordei para ir para a lida diária, encontrei 2 cabras mortas no cercado, como se tivessem sido arrastadas, além de 2 ovelhas que estavam deitadas como se tivessem cansadas. Quando procurei no corpo dos animais para ver se tinha alguma marca, vi as mesmas mordidas que há tempos atrás tinha visto nos animais daquele homem, e já sabia que era a mesma criatura que rondava pelaquela região, e que agora estava de volta. Bem, com a ajuda do meu pai enterramos aqueles animais que foram atacados naquela madrugada, e as 2 ovelhas que tinham sido mortas pela criatura, dias depois acabaram não resistindo e falecendo. Eu me preocupei para pegar a coisa, vigiava sempre durante a noite. Era sagrado minha garrafa de café do lado e a espingarda e o 38 do outro, e apenas eu, os animais e a noite escura e sombria, mas nunca avistava nada. Porém, na minha opinião, acho que a criatura me via andando por aquele cercado dos animais, e até no alpendre da minha casa, e que talvez por isso não atacava a minha propriedade, mas foram longas noites vigiando uma criatura que pensava que nunca iria ver, e até achava que isso seria o melhor para mim, pois foi algo que nunca vou esquecer. Uma coisa que não sei se era bicho, gente, ou sei lá o que era aquela criatura. Eu parei de ficar vigiando durante a madrugada. Estava perdendo o sono e não estava tendo nenhum progresso. Os animais pararam de sumir, mas ainda estava com receio do bicho voltar. E voltou. Parei com as vigílias, mas sempre que acordava no meio da noite, ou quando não estava conseguindo dormir, saía lá fora, dava uma esticada de perna e depois voltava, mas nunca vi nada. Porém, em uma noite sem mais nem menos, algo estranho aconteceu. Estava deitado e me virando de um lado para o outro sem dormir. Acordei no meio da noite e o sono não voltava, e já estava assim há bastante tempo. Foi quando ouvi algo que parecia com um chiado, mas não estava perto da minha casa. A coisa chiou 2 vezes e logo depois parou. E isso era bem longe. Então, após uns 3 ou 4 minutos, chiou outra vez, ainda mais próximo da minha casa, e ficou nessa até parar na parede. E parado na cama fiquei, apenas ouvindo algo lá fora chiando baixinho e andando lentamente ao redor da casa. Acho que após perceber o silêncio, a coisa partiu dali muito rápido, e logo os meus cavalos começaram a relinchar, assim como as cabras também. Na hora já sabia que era a criatura que atacava os animais. Peguei minha espingarda e corri para fora de casa, e logo vi os animais correndo desesperados, mas demorei para ver que uma das minhas cabras estava envolta de um pelo negro. Ao menos era isso que pensava. O animal se estribuchava no chão e gemia como se estivesse pedindo por socorro, e percebi que algo estava agarrado em suas costas, o que me parecia ser uma pessoa, pois aquilo tinha algo semelhante a uma cabeça careca e orelhas bem longas. Procurei assustar aquilo e dei um tiro na direção da criatura, e o ser levantou a cabeça e olhou para mim. Logo depois soltou a cabra e ficou parado como se tivesse sentado. Nessa hora até arrepio contando isso para você, Sam.
mas aquilo devia ter menos de 1,5 m. Tinha a altura de uma criança, mas tinha um rosto velho e macabro. E isso era de longe o mais assustador, pois seu queixo era abaixo do pescoço. A coisa tinha uma grande boca, cheia de dentes deformados. E não pensei duas vezes quando vi aquela aberração. Puxei outra bala do bolso e já ia atirar. Mas o bicho chiou uma outra vez e saiu trotando, meio que dando saltos. Algo que jamais vou esquecer. A coisa, que era muito escura, logo sumiu quando entrou no mato. Fiquei no alpendre da casa até amanhecer, e pela manhã convidei meu pai para dar uma volta por aquela região, mas nada encontramos, nem rastro e nem vestígios do que poderia ser aquela criatura. Lobisomem não era, pequeno daquele jeito, mais fácil ser um anão, mas nem anão poderia ser, pois era como uma pessoa normal, mas não tinha mãos, pés e nem uma boca normal. Tudo naquilo era estranho. Os cabelos do corpo, a pele da cara enrugada e o estranho chiado que aquilo fazia. Sei não, acho que nem chupa-cabra aquilo poderia ser. Após o fato macabro, fiquei totalmente traumatizado. Passei noites sem dormir. Às vezes passava de 3 dias sem pregar o olho. E quando dormia, faltava não acordar. Porém, após aquilo acontecer, os ataques do meu sítio pararam, e a criatura, talvez com medo, parou de atacar, mas nem quis confiar. Vendi os meus animais e comprei uma chácara, que até hoje alugo para viajantes ou pessoas da cidade que queiram tirar um tempo para descansar. E como disse lá no começo, os ataques não acabaram na região. Seguiram até 2007, que foi quando enfim parou, mas que isso já estava acontecendo em uma outra cidade aqui do lado, e nem sei se parou mesmo, mas ninguém nunca mais contou nada sobre ataques estranhos em animais. Bom, hoje sempre que alugo a chácara, nunca conto essa história para as pessoas, mas conto que não é bom ficar ali sozinho durante a noite, dando a desculpa de que pela região tem animais selvagens, o que realmente é verdade. Mas falo também para evitar um possível encontro com aquele ser, que ainda hoje não sei o que era. Um chupa-cabra? Bom, isso eu não sei. Boa noite.